E mais reações à operação dessa semana, a Federação das Indústrias de Minas Gerais vai divulgar uma carta em defesa da livre expressão do pensamento. O documento é uma reação à operação da Polícia Federal, autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, em desfavor de empresários contrários a uma volta do PT. No texto, Flávio Roscoe, presidente da federação, vai manifestar sua apreensão com os rumos da liberdade de pensamento no Brasil. A decisão foi discutida em reunião nesta quarta-feira com os presidentes de sindicatos e a ideia é unir outras entidades em apoio ao manifesto. Em São Paulo, industriais procuraram a cúpula da Fiesp para destacar que a ênfase no apoio ao judiciário na carta em alegada defesa da democracia, divulgada pela instituição no início do mês, foi um erro e que teria sido melhor se concentrar na harmonia entre os poderes. Eles dizem ter visto a ação da PF como ataque à liberdade de expressão. Um dos parágrafos do manifesto da Fiesp se dedica a exaltar o papel do judiciário brasileiro, especialmente do STF. Já o ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, disse em entrevista à CNN que está arrependido de ter assinado a carta, também alegada da defesa da democracia, elaborada por ex-alunos da Faculdade de Direito da USP. Ele afirmou, abro aspas, se soubesse que o manifesto seria usado como instrumento político para fustigar o atual governo e apoiar um candidato de oposição, no caso Lula, eu não teria assinado, fechou aspas. Como mostramos ontem aqui em Os Pingos nos Is, Mello também criticou a operação da PF contra o grupo de empresários. Nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro voltou a falar sobre o assunto e afirmou que respeitar a democracia é muito diferente de assinar uma cartinha e que honrar a Constituição é o que diferencia democratas de demagogos. O chefe do executivo ainda declarou que ofender, ameaçar e restringir o direito à liberdade contraria a única carta à democracia, a nossa Constituição, e que a agressão às liberdades é típica daqueles que se dizem estadistas, mas posam ao lado de ditadores, defendendo governos como os da Nicarágua, Cuba e Venezuela. Diogo Schelp. Olha, eu gostaria de comentar aí, ainda em cima da questão das reações, né, à operação, a esses mandados de busca e apreensão nos endereços dos empresários. O Fiuza sempre faz um alerta aqui, que eu considero muito válido, que é o de que quando essas arbitrariedades começam a ocorrer, elas não vão, em determinado momento, escolher alvo, né? Vão começar a atingir a todos. E isso já está acontecendo. E eu gostaria de lembrar aqui um caso, que é um caso de um jornalista, que é de esquerda, que é o Rubens Valente. Não sei se vocês alguma vez já comentaram o caso dele, talvez já. Ocorreu este ano. O Rubens Valente, ele escreveu um livro alguns anos atrás, publicou, e o livro cita tangencialmente o ministro do STF, Gilmar Mendes. O Gilmar Mendes não gostou, achou que era ofensivo e processou o jornalista. Entrou com uma ação contra o jornalista. Ele ganhou em primeira instância, depois o jornalista conseguiu reduzir a indenização na segunda instância e o caso foi parar no STF. E o STF, ou seja, os colegas de Gilmar Mendes, num ato de corporativismo, não só reafirmaram a condenação, como elevaram a indenização para mais de R$300 mil, que é um valor bastante alto para alguém que passa a vida inteira trabalhando como repórter, atuando como repórter. E então, o que se verificou ali, né, foi um caso que já se viu em outras situações, que é o da corte ou dos ministros julgando ou adotando medidas em benefício próprio ou de causa próprio, né? A gente viu isso naqueles episódios em que eles se sentiram ameaçados ou, enfim, numa espécie de corporativismo mesmo e abrindo inquéritos de ofício com o objetivo de investigar ataques a eles próprios, né? Então, esse tipo de coisa já está acontecendo. Eu acho que realmente é válido esse alerta. E lembrando que o jornalista, o Rubens Valente também, foi, por exemplo, o primeiro, que eu saiba pelo menos, a denunciar o fato de que o Oswaldo Eustáquio e os advogados dele não tinham acesso aos autos do inquérito que tinha o seu nome. Então, eu acho que vale aqui reafirmar de que existe sim alerta, existem críticas contundentes vindas de outros lados, né, em relação a essas arbitrariedades do STF. Diga, Ana. Olha, é isso que dá, né? Você ser pautado por ideologias e políticos e não princípios e políticas.
Mas, sinceramente, Vitor, é cartinha para cá, cartinha para lá. Eu acho que o povo brasileiro está exausto de cartinha. Cartinha condenando o judiciário, editorial. Alguém tem que fazer alguma coisa, tomar uma ação dentro da nossa Constituição, respeitando as nossas leis, né, como nós sempre colocamos e defendemos aqui, mas alguém tem que fazer alguma coisa. E enquanto nós não começarmos a colocar pressão com força, com vontade, no senhor Rodrigo Pacheco, nos senadores, no Ministério Público, nos ministros do Supremo Tribunal Federal, nos candidatos à presidência, porque até agora o presidente Bolsonaro, como candidato aí à reeleição, ele continua defendendo o respeito às leis. E os outros candidatos têm que fazer pressão, perguntar o que o senhor acha desses abusos de autoridade por parte do ministro Alexandre de Moraes, né, que hoje se considera aí um imperador do Brasil. E como o Fiuza muito bem colocou no começo do programa, o que Alexandre de Moraes faz hoje, esse monstro que foi criado, ele é uma consequência, é apenas um caminho que foi seguido, que foi pavimentado pela leniência, pelo silêncio e covardia, principalmente covardia do senhor Rodrigo Pacheco, que não usou a nossa ferramenta constitucional de impeachment para esse tipo de ministro. Você, Fiuza, temos 2 minutos. Eu acho curioso, né, Vitor? Estão se arrependendo agora. Então eles não notaram que aquela cartinha fajuta, mal escrita, como sempre lembra o Augusto, né, aquele panfleto de 5ª categoria, era um mise-en-scène a favor do Lula, né, que é um santo homem, aliado dos Janones. Nenhum desses ilustres, né, esclarecidos, cultos, notou isso. Pessoas aí de grande estatura social, econômica, ninguém percebeu, agora que estão percebendo. Então, assim, o que eu me ressinto é isso, quer dizer, a sociedade, né, quando a sociedade está saudável em relação ao exercício da democracia, quem está agindo de forma antidemocrática é expelido como um furúnculo. E foi isso que aconteceu com o Collor, foi isso que aconteceu com a Dilma. O PT tinha um sistema muito a seu favor, tinha um Supremo a seu favor e não adiantou, porque a sociedade não quis e expeliu. E por que isso não acontece agora? O ensaio foi a pandemia, eu sempre me refiro a ela porque eu acho que ali a carne foi amaciada. Prefeitinho de 5ª categoria determinando toque de recolher. Não, o vírus está passando por aqui, corre para dentro de casa, já para casa. Todo mundo, e as figuras, figurões, personalidades, todo mundo com o rabinho entre as pernas. Ninguém foi capaz de ver que aquilo não era política sanitária. Amaciaram a carne. Agora, o que eu percebo hoje é o seguinte: onde é que estão os empresários? Vou repetir, onde é que está o PIB? Onde é que está o PIB? Tem um Supremo, né, aloprado, indo para cima, cerceando, caçando, ameaçando, intimidando, invadindo. E o PIB está onde? Porque se a sociedade não estivesse acovardada, os representantes do povo também iam sair da sua covardia. Os senhores senadores sabem muito bem como é que a banda toca e onde o calo aperta. Então, onde é que está essa tomada de posição? Eu não sou ninguém, eu não estou fazendo conclamação, eu não sou nada, mas isso é óbvio. Onde é que está? Porque é grosseiro, eu estou falando é grosseiro. Né? A desmoralização da imprensa, a desmoralização da cúpula do judiciário, a desmoralização de parte do Ministério Público que sancionou essas perseguições, tudo para perseguir o Bolsonaro, o bolsonarismo, o fascismo imaginário. Vocês foram longe demais. Agora, saiam das suas tocas. O PIB brasileiro, sai da toca, pô. Né? Senão daqui a pouco é você perde suas empresas, porque um juiz lá mandou confiscar tudo, porque você escreveu uma coisa no WhatsApp. Então, cadê? Você tem que ir no Congresso. Sou eu que estou dizendo aqui, eu que não sou ninguém, sou um reles observador. Tem que ir no Congresso, tem que ir nos senadores, tem que constranger. E os senhores senadores têm que falar disso todo dia. A Ana sempre lembra que Rodrigo Pacheco,
Onde é que estão os outros para falar ao Rodrigo Pacheco? Todos os dias, já passou muito do limite. A sociedade está refém de um conluio. Então, os senadores que têm vergonha na cara têm que exigir isso todos os dias. Não é fazer um negócio assim, dar uma entrevista e tal. Não, já fiz a minha parte. Fez nada. Fez nada. É um estado de coisas muito preocupante. A gente está às vésperas de uma eleição, um ambiente nada confiável, totalmente enevoado, e evidentemente que a sociedade como um todo, a sociedade que trabalha, a sociedade que rala, que não tem padrinho, ela está na rua. Ela está autorizando, não é golpe militar, não, ela está autorizando o restante da sociedade, seus representantes influentes, a agirem, a saírem da toca, a lutarem pela sua liberdade. E estão todos acovardados. Os bancos também, não, vamos acertar aqui com Lula, não sei o quê. Não, vamos ficar aqui mesmo, porque tem esse negócio do Supremo, tem essas fundações, tem o jornalismo de banqueiro, né? Vamos fazer esse clube aqui. Será que tem um lugarzinho para mim nesse clube? Então não vou falar nada aqui, porque vai ter um lugar para mim. Esse clube é muito pequeno. Esse clube é vil, entendeu? Então o povo brasileiro foi à rua para dar a todos os que têm influência o aval. Saiam da toca, vão ao parlamento, exijam uma posição, virem esse jogo antes que seja tarde. Augusto. Bom, acho que os estudantes da USP, ex-alunos da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, estão esperando muito para endereçar uma carta agora ao Alexandre de Moraes dizendo o que eles aprenderam nas aulas de Direito Constitucional, se é isso mesmo que tem de fazer um ministro ou se isso é ilegal. Se isso aí é uma ameaça à democracia. E é o seguinte, de vez em quando eu sou anexado aí a grupos de WhatsApp, eu nem me preocupo com isso aí, se eu estou lá, se eu não estou, nem me manifesto. Algum espião, participante do grupo, pega uma mensagem qualquer, interpreta essa mensagem como se fosse uma grave ameaça à democracia, e o Alexandre de Moraes resolve punir alguns integrantes do grupo que nada escreveram. Como é que é isso? Então, está provado que ele procura outros alvos muito maiores. Ele está tentando impugnar a candidatura do presidente Bolsonaro à reeleição. Claro.